Muitos dos filmes da minha infância tinham um ar assustador. Alguns eram propositais e outros nem tanto. Mas se teve um que acertou nessa proposta foi Casa Monstro. Lançado em 2006, conta a história do DJ, Bocão e Jenny enfrentando uma casa viva e assustadora que devorava tudo e todos que se aproximavam. E é um filme muito bom, tá ligado? Tem um plot muito bem feito, com o dono da casa, né, que é o Epaminondas, sua esposa, etc e tal. Porém, o que provavelmente você não sabe é que antes desse filme ser o que ele é, a concepção original era bem diferente e muito, mas muito bizarra. E hoje eu tô aqui pra falar de como era essa primeira versão, que eu te garanto que vai te deixar meio cabreiro das ideias. Para entendermos como era a Casa Monstro no começo, precisamos olhar os roteiristas originais, Dan Harmon e Rob Schrab. Eu espero muito, muito que seja assim que fale o nome desse cara. Aliás, esse Dan Harmon é um dos criadores de Rick and Morty. Dan e Rob originalmente conceberam a Casa Monstro não como uma animação, mas sim como um filme live action, com elementos de terror e comédia, mas com uma pegada mais física, mais visceral e muito mais nojento, velho. E a ideia central desta versão era a seguinte: a casa, ao invés de ser feita normalmente, né, de madeira, laje, coisa do tipo, ela inicialmente seria um organismo vivo, basicamente uma criatura gigante, onde cada parte da casa refletia um membro de um corpo. Ele descreveu que a casa teria interiores viscosos, não seria apenas madeira velha, seria carne, órgãos e fluidos corporais dentro da casa. Pensou como bizarro é isso, velho? As paredes dessa casa seriam tipo pele ou carne pulsando e tudo muito viscoso, né, pra dar essa sensação de monstro mesmo. E é engraçado que, como no filme, né, cada local da casa tem uma função, não é diferente da sua versão original. Como, por exemplo, a cozinha, ela funcionaria como um estômago borbulhante, mano, digerindo tudo que a casa engolia. E agora os canos da casa funcionariam como intestinos. A parte do cérebro ficaria no segundo andar, pulsando lá em cima. Inclusive, tudo isso que eu tô falando, né, ou pelo menos a maioria das coisas, tem artes conceituais. A arte inicial do negócio que deixa tudo mais creepy ainda, né? Diferente do filme original, né, que o foco é, na verdade, o mistério da Casa Monstro, né, apesar de ela ser bem assustadora, mas na ideia original o terror seria mais focado em como é ficar dentro de um monstro vivo. A gente até tem um pouco dessa sensação no filme que foi lançado, mas na ideia original isso seria elevado à máxima potência. E aliado a tudo isso, a gente ia ter um pouco mais de humor adulto, né, já que o Dan e o Rob gostam muito dessa ideia, inclusive eles exploraram isso em seus projetos futuros, como o próprio caso do Rick and Morty, como eu já falei. Mas é que entra a dúvida, por que essa versão live action e grotesca foi abandonada? Bom, a resposta envolve dinheiro e principalmente uma mudança na visão criativa. Originalmente, o roteiro de Dan e Rob era mais focado na comédia, né, no terror, na aventura juvenil como um todo, mas o que aconteceu posteriormente foi uma revelação do Dan, que já admitiu que o projeto foi tomado dele. Caraca, paparam o projeto do cara, tá ligado? Ele e o Rob entregaram o roteiro, mas a produção, ao passar para a equipe de Steven Spielberg, que é o dono da Amblin Entertainment, que fez parte da produção, e também para Robert Zemeckis, da Image Movers, que também fez parte da produção, a obra começou a sofrer inúmeras reescritas. E foi meio polêmico isso, porque o Dan Harmon, anos depois, começou a falar que não estava satisfeito com o resultado final. Afinal, o cara cria um bagulho e os caras mudam completamente, né? Eu dou razão pra ele. Aliás, essa história toda é interessante, porque o Dan Harmon aplicou, né, uma coisa que ele chama de estrutura de círculos de história, que é um método de criação de história que ele utiliza em suas obras para essa versão original de A Casa Monstro. E pra quem não sabe, né, eu vou explicar um pouco de como funciona essa estrutura de círculos de história, ou melhor, Story Cycle, que é mais fácil falar. É um modelo narrativo de 8 passos que ele usa em quase todas as suas séries, onde o herói sai da sua zona de conforto, se adapta a um novo mundo, paga um preço e volta transformado. É bem mais complexo do que isso, inclusive eu posso até fazer um vídeo falando sobre, mas de forma resumida é isso. E depois dessa treta toda, foi aí que o diretor Jill Cannon assumiu. O Cannon chegou a elogiar o brilho do humor do roteiro original, mas tomou a decisão crucial de migrar o projeto para uma animação 3D usando captura de movimento, que era uma novidade que estava chegando na época, inclusive com aquele filme Expresso Polar, que ali caiu um pouquinho no Vale da Estranheza, né? Bizarro aquilo. Aliás, a produção é um ponto interessante a se tocar desse filme, porque ele foi feito de uma forma bem diferente. As filmagens com os atores ocorreram em um palco chamado de Black Box Theater. Para capturar cada detalhe das movimentações, o estúdio utilizou mais de 200 câmeras de mocap, né? Que são essas câmeras de captura de movimento, quase o dobro utilizado no Expresso Polar. E o design dos personagens também é interessante, porque eles não começaram modelando eles em 3D. Eles primeiro esculpiram os personagens à mão e depois eles digitalizaram todos eles, mano. Eu achei isso muito foda. E outra curiosidade é que os modeladores, eles evitaram ao máximo
máximo a simetria dos personagens. Ou seja, se você espelhar o personagem de um lado e pro outro, vai ver que eles são completamente diferentes, né? E isso foi proposital pra dar um aspecto mais artesanal, como se fossem realmente bonecos, né? Bonecos de fantoches, assim, pra evitar um bagulho muito realista, né? E acabar caindo no vale da estranheza, como foi o caso, de novo, do Expresso Polar. As únicas coisas que foram realmente animadas, assim, 100% à mão, frame por frame, foi a casa e o cachorro que tem no filme. Praticamente o resto todo utilizou captura de movimento. Enfim, mano, o Kenan, ele resolveu utilizar captura de movimento e transformar em animação 3D pra suavizar um pouco o horror, né? Fazendo com que o filme fosse um pouco mais rentável, até porque se fosse do jeito original que era pra ser, muitas pessoas não poderiam assistir no cinema, e nessa época o cinema era bem forte, muito mais do que hoje, né? Não tinha streaming. E não só isso, ser uma animação 3D também facilitou fazer uma casa em movimento, né? Porque na ideia original, sendo live action, seria bem difícil você fazer uma animação de uma casa se mexendo assim de forma que ficasse convincente, então isso também entrou na conta. Mas mesmo com essas alterações, o Kenan, ele conseguiu manter a essência da casa viva. Ele insistiu na produção que a casa se movesse de forma mais orgânica e assustadora, como se fosse uma espécie de predador. E pra dar mais alma pra casa, ele utilizou a voz da Caitlin Turner, que é uma atriz já aí renomada, e misturou os sons dela com demolições de casas reais, mantendo um pouco do que era pra ser inicialmente, né? Essa sensação de monstro feito de osso e carne, até porque tem uma alma ali dentro, digamos assim. Agora, mais uma curiosidadezinha básica, que na hora que o DJ acha o corpo da Constance lá no porão da Casa Monstro, na verdade era pra Jenny ter achado esse corpo. Pelo menos essa era a ideia inicial do Dan e do Robin. Mas o Kenan mudou pro DJ pra deixar o DJ com mais aura de protagonista e ter ali um arco um pouco mais forte. Mas é isso, no fim das contas acabou que mudou muita coisa, tipo, ficou bem diferente da versão que era a original, mas ainda ficou um filme muito bom, né? Eu fiquei realmente curioso, eu queria que saísse essa versão mais gore, inclusive dava até pra fazer uma série, já pensou um bagulho meio Stranger Things nesse estilo, ia ser foda demais. Mas é isso aí, comenta aí se você assistiria uma parada dessa, eu com certeza ia dar uma chance. Comenta também qual versão você acha mais top, se é a versão inicial ou a que veio a se tornar. E é claro, não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o like que isso me ajuda demais, demorou? É nóis, eu vejo vocês na próxima e tchau.